Então, hoje estaremos abordando, não é, a nossa terceira aula, o fechamento da nossa disciplina, não é, Introdução ao Direito, ao qual hoje iremos abordar o tema sobre as constituições, ou seja, os conceitos das constituições. Há muito se fala nos ordenamentos jurídicos positivados, então é importante ressaltar a existência dessa legislação no âmbito constitucional. Não é? Importante também, alunos, que vocês façam um estudo mais minucioso do material que fora fornecido, não é, por intermédio da nossa apostila, para que vocês possam ter um melhor aproveitamento do que já fora dito aqui nas nossas aulas, para que ao final da nossa disciplina vocês também possam cumprir todas as atividades sugeridas. Então, o que é que nós iremos abordar na nossa aula de hoje? O tema, conceito das constituições. E trata o que são os conceitos constitucionais propriamente dito. Aqui hoje, para que vocês possam ter uma melhor noção conceitual das constituições de um modo geral, eu faço uma abordagem de praticamente 3 conceitos para tentar, não é, fazer com que vocês compreendam uma noção melhor conceitual do âmbito constitucional. Então, o direito constitucional é o ramo do direito público. Vocês se recordam da nossa primeira aula, ao qual eu me retratava, eu me reportava a respeito da árvore jurídica, aonde o direito possui uma árvore, que exatamente o seu tronco principal é a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição, ela é a base, ela é o alicerce, ela é toda a sustentação das normas que também já foram abordadas aqui nas nossas aulas. Então, o direito constitucional é o ramo do direito público que tem por objeto de estudar a Constituição. Trata da interpretação e da sistematização dos princípios e das regras que regem o exercício do poder. A Constituição forma juridicamente o Estado e estabelece as regras para a imposição do poder estatal. Lembrem-se que todo Estado da nossa federação possui a sua norma, possui a sua Constituição. Dando continuidade ao conceito, abordaremos o outro, não é? A Constituição é considerada a lei fundamental de um Estado, ou seja, as leis das leis, ou a lei maior, e deve trazer em si os elementos integrantes, ou seja, os elementos componentes, os que compõem, né, do Estado. E quais são esses elementos que compõem a questão do Estado propriamente dito? O poder, o povo, o território e a finalidade. Lembrem-se sempre que a nossa Constituição, por exemplo, ela emana do povo, ou seja, todo poder emana do povo. Nós temos hoje a nossa Constituição, a nossa Carta Magna de 1988, ela é tida como uma Constituição democrática. Ao longo de muitos avanços e de muitas conquistas perante a nossa sociedade, principalmente, né, por tentar melhorar essa questão do direito da igualdade perante a sociedade, foram muitas lutas, foram muitas disputas para que o nosso Brasil possuísse uma Constituição democrática. E ela é conhecida como uma Constituição cidadã, inerente ao povo, porque o povo elege, não é, o seu constituinte por meio das assembleias constituintes. Então, passemos agora a fazer um estudo histórico evolutivo das classificações da Constituição, ou seja, as formas como a Constituição fizeram parte e fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Então, a classificação das constituições geram, não é, determinadas formas como tal essa Constituição se classifica. Passemos agora para a primeira forma de classificação das constituições. Quanto à origem, não é? A origem das nossas constituições se subdividem em outorgadas e constituições democráticas.
O que é que significa as constituições outorgadas? Trata-se daquelas impostas por um ditador ou por algumas pessoas, ou seja, não tem origem democrática, o que não é mais composta pela nossa Constituição cidadã, porque a nossa Constituição de 1988, ela sim é uma Constituição democrática, ou seja, o povo fez parte, não é, do surgimento, da criação desse texto constitucional, diferente daquelas constituições outorgadas que foram impostas por uma pequena minoria, por um grupo que ordenava, não é, que mandava em épocas anteriores. Como ocorreu com a Constituição Brasileira de 1824, a Constituição de 1937 e o texto constitucional de 1967. Estas três aqui elencadas foram constituições outorgadas, ou seja, impostas. Isso significa dizer que não teve a participação do povo. Como classificação quanto à origem, também nós temos as democráticas. Essa sim faz parte do nosso texto constitucional atual, né? Trata-se daquelas de origem popular, ou seja, o povo passou a ter vez, o povo passou a ter voz. Decorre de representantes do povo, não é? Nós elegemos os nossos representantes por meio, não é, do voto, a forma democrática de optarmos, de escolhermos quem irá representar o povo, não é? Reunidos em uma Assembleia Nacional Constituinte para exercer legitimamente o poder constituinte. E aqui eu elenco quais são as constituições democráticas brasileiras. A do ano de 1891, a de 1946, a de 1988, que são constituições promulgadas. Lembrem sempre que as constituições democráticas, o povo fez parte da escolha. Nós, enquanto sociedade, escolhemos, temos a faculdade de manifestar a nossa escolha perante quem irá nos representar. Lembrando que, em relação às constituições democráticas, o nosso voto é o quê? Obrigatório. E existe a possibilidade do voto facultativo, ou seja, o nosso ordenamento jurídico permite que, a partir dos 16 anos, possamos exercer o ápice da nossa cidadania, que é exatamente o voto, ou seja, escolhermos os nossos representantes. Dando continuidade à classificação, passemos a outra forma de classificar a Constituição, que é exatamente quanto à forma, que se divide em escritas e não escritas. A classificação escrita são aquelas materializadas em um único documento. E aqui nós temos como exemplo, né, dessa materialização documental a nossa Constituição Federal. Lembrando, né, de 1988, que assegura o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia, ao qual, no texto do caput do artigo 5º, né, do caput do artigo 5º do nosso texto constitucional, aonde todos são iguais perante a lei. Nós temos também, quanto à classificação, as formas não escritas ou consuetudinárias, o direito costumeiro propriamente dito, não é? Que são as que não trazem as normas reunidas em um único texto solene ou codificado, ou seja, não existe aquilo escrito como nós somos acostumados a nos basear. Sendo formada por textos esparsos de reconhecida importância pela sociedade como fundamentais, uma vez que estão baseadas nos usos, nos costumes, nas jurisprudências e convenções, como, por exemplo, podemos citar a Constituição da Inglaterra, né? Lembrando que a nossa Constituição Federal, ela é uma norma escrita, positivada, ou seja, materializada. Dando continuidade, não é, quanto às formas, nós temos em relação à forma da elaboração. E aí subdivide-se em quanto à elaboração dogmática e quanto à elaborações históricas. Particularmente, não é, eu sou uma profunda estudiosa da parte histórica. Sim, porque o direito é um processo histórico evolutivo, aonde, com a evolução dessa história, nós podemos nos basear em melhorar a aplicação das normas perante a nossa sociedade. Então, o que é que significa a classificação dogmática? São aquelas baseadas em verdades incontrastáveis e fundamentais do Estado, vigentes
no momento de sua elaboração, sendo sempre escritas. Com relação a classificações históricas, são aquelas constituídas por meio de um lento e contínuo processo de formação, sendo diretamente influenciada pela história e pelas tradições de um povo. Pelo fato de não serem escritas, diferente, né, da classificação dogmática, que ela obrigatoriamente deve ser escrita, a classificação histórica, né, na maioria dos casos, aproximam-se ao das costumeiras e tem como exemplo a Constituição inglesa. Em relação à classificação quanto à ideologia, aqui nós trabalhamos, né, a Constituição ortodoxas, que são aquelas formadas por apenas uma ideologia política, não é? Aonde nós tratamos, a título de exemplo, a Constituição Soviética do ano de 1977. Dando continuidade, não é? Em relação à classificação das constituições, nós trabalhamos a forma eclética, que são aquelas que adotam diversas ideologias. Elas são pluralistas. A nossa Constituição, não é, de 1988, ela é tida como uma Constituição, enfim, eclética, adotando diversas formas de ideologia, não é? Nós, Brasil, adotamos o princípio da igualdade, aonde temos o direito de manifestação de vontade, de escolha, a liberdade de ir, de vir, de ficar e de permanecer. Então, nós temos também quanto à estabilidade, a nossa Constituição divididas em rígidas e semi-rígidas. O que é que significa uma Constituição rígida? São as que exprimem, para sua alteração, um processo legislativo mais solene e dificultoso do que aquele previsto para a alteração das normas não constitucionais. Essa espécie oferece maior segurança jurídica. A nossa Constituição de 88, ela é tida como uma Constituição rígida, ou seja, está prevista no artigo 60, que trata do procedimento para a elaboração das emendas constitucionais, com exceção da Constituição de 1824, todas as demais constituições brasileiras, elas foram rígidas. E o que é que significa as constituições semi-rígidas? São as constituições que exigem, para a modificação de determinados dispositivos, um processo especial e mais difícil do que o comum, e, em outros, um procedimento legislativo comum. Não é? Para que a gente possa concluir essa condição, né, da classificação das constituições, nos falta ressaltar as modalidades flexíveis e as constituições imutáveis. O que é que significa uma Constituição flexível? São as constituições que possuem um processo legislativo de alteração comum, ou seja, nelas, uma simples lei ordinária pode facilmente alterar uma norma constitucional, diferente das rígidas, né, que, de acordo com a previsão legal, exige uma complexidade bem maior para que os textos constitucionais possam ser alterados. E como é que nós alteramos a nossa Constituição? Por meio de emendas constitucionais. Lembrando que no texto constitucional existe algo chamado cláusula pétrea. E uma cláusula pétrea, ela não pode ser alterada. E, por último, como classificação das constituições, nós temos as constituições que são o quê? Imutáveis. E o que é que elas significam? As imutáveis são aquelas inalteráveis em virtude de terem sido criadas para reger de forma perpétua a vida de uma sociedade, constituindo-se em verdadeiras relíquias histórias. Lembrando que o nosso texto constitucional ela é tida como uma Constituição cidadã, ou seja, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, não é? O povo, não é, elege nós, o povo, elegemos os nossos representantes. Nós temos também uma Constituição rígida, que para que ela seja alterada, deverá ser feito mediante o dispositivo do artigo 60 da Constituição Federal, por meio de emendas
constitucionais. Então, gente, fazendo um aparato do que fora tratado nas nossas aulas, abordamos os temas sobre as fontes do direito, nós abordamos os temas sobre as normas jurídicas, abordamos nessa nossa última aula, né, o tema sobre os conceitos das constituições e as classificações das constituições. É importante ressaltar que agora, os alunos deverão aplicar as respectivas atividades, fazerem uma leitura, não é, do que fora proposto pelas apostilas. É de fundamental importância a leitura do material que fora proposto em relação à nossa apostila, tendo em vista, não é, o ementário da disciplina abordar um contexto um pouco mais diversificado. Então, eu conto com a compreensão de vocês, o empenho, a leitura do material e que vocês também observem os fóruns de discussões que serão devidamente expostos e acompanhados pelo professor tutor, não é? Que é quem vai nos auxiliar desse trabalho em conjunto. Então, é necessário, não é, o comprometimento de vocês, não só com a leitura, mas na resolução dos exercícios que serão abordados a cada aula, não é, que será transmitida, como também os debates nos respectivos fóruns. E como é do conhecimento de todos vocês, não é, será também aplicado a atividade para que nós, professores, possamos fazer, não é, um acompanhamento melhor do que fora ministrado nas nossas respectivas aulas e poder também observar o empenho de cada um de vocês. Meu muito obrigada. Observem, né, o material e não esqueçam, direito é leitura para que vocês possam, não é, ter uma interpretação e argumentação daquilo que fora trabalhado nas nossas respectivas aulas.